Bom dia, gente. Vamos então falar desse conto longo, né? O Paulinho Perna Torta, do João Antônio. É, gente, eu fui, fui reler, né, o conto ontem e me dei conta como ele é enorme, né? Enfim, é quase uma novela, né? Dá até para chamar de uma novela com a vida inteira aí desse personagem, né? Do João Antônio. Esse autor, né, João Antônio Ferreira Filho é o nome dele, ficou conhecido como João Antônio, começou como jornalista, foi se interessando cada vez mais aí por essa camada muito pouco representada, sobretudo muito pouco representada na literatura, né, que são esses marginais no sentido não pejorativo, mas realmente as pessoas que estão à margem da sociedade, mas que são tão formativas do que é uma cidade grande brasileira, né? Enfim, então o João Antônio foi se envolvendo cada vez mais. O primeiro livro dele é de 63, é um livro sobre a cidade de São Paulo, sobre uma região da cidade de São Paulo, e muito baseado nas memórias de infância dele. Depois ele ficou um tempo ainda trabalhando como jornalista no final dos anos 60, na virada para os 70. Ele abandona o jornalismo e resolve, de fato, né, o primeiro livro dele chama Malagueta, Perus e Bacanaço. E resolve de fato se dedicar, né, a entender e dar protagonismo, né, a essa camada da população, enfim, dos malandros, das prostitutas, né, desses bandidos, mas não grandes bandidos, né, que formam, que dão a cara aí de tantas regiões das cidades, né? Achei interessante que alguma aluna comentou que não conseguia parar de pensar sabia que era em São Paulo, né, que se passava a história do Paulinho Perna Torta, mas que ela não conseguia parar de pensar no centro do Rio, na região da Lapa, etc. Para ela, né, na imaginação dela, essas eram as imagens, né, que ela conseguia conjurar aí, a partir da leitura do conto do João Antônio. E eu confesso que eu também. Eu tenho essa mesma sensação. Eu sou carioca, então para mim esse espaço que eu associo a dessa malandragem, né, é justamente essa região. Mas isso, eu acho que isso, né, independente das nossas vivências individuais, também tem muito a ver com, acho que, a representação do Rio, né, no imaginário brasileiro. Mas o que eu acho interessante, né, o que eu queria destacar, é que quando a gente faz essas associações, né, a gente também está percebendo como, de uma maneira geral, existe um traço, né, por mais que haja traços muito particulares em cada uma das grandes cidades brasileiras, existe um traço que é em comum, né, que advém justamente dessa questão de que essas cidades, de repente, né, ficaram cidades superpopuladas por questão de migração, entre regiões, mas também migração dentro do estado, né, de repente saiu muita gente que não tinha mais oportunidades no interior, enfim, que procuravam oportunidades melhores nas grandes cidades, né, principalmente ali no começo do século, né, em torno dos anos 40, 50, e que, enfim, que as cidades não conseguiram, né, absorver de uma maneira formal, né, que se tornam então esses contingentes de trabalhadores informais, né, como começa a própria história do Paulinho Perna Torta, ali o engraxate, né, o menino engraxate, mas que depois, enfim, uma camada, né, uma parte dessa população vai pro universo do crime, ou desse crime pequeno também, né? Não é o caso do Paulinho, depois ele vira um grande rei aí da prostituição inclusive lidando com o tráfico de drogas. Mas não é só, enfim, ele tá, o conto, apesar de ter o Paulinho, né, essa ascensão e queda aí de Paulinho Perna Torta, ele acaba, né, dando espaço e acaba criando, né, na nossa imaginação esse espaço para todo um universo de personagens aí, né, das prostitutas, né, sobretudo, e que gira em torno da prostituição, né. Bom, então,
a coisas, né, que são interessantes de se comentar, importantes comentar. Uma fala também que apareceu nos comentários de vocês, que alguma coisa, né, liga, né, o universo desse, não o universo, mas a proposta desse conto a uma proposta que a gente já viu ali no conto do Scliar, né, no Cão, no conto que a gente viu na semana passada. Então uma mirada aí nos efeitos que a desigualdade social tem sobre o comportamento das pessoas, né? Eu acho interessante pensar para a gente fazer. Bom, primeira lição, né? A gente está falando aí de épocas parecidas. O Paulinho Pernat foi um conto escrito ainda nos anos 60, que foi publicado só em 75. Né? A primeira publicação foi em 75, num livro chamado Leão de Chácara, que tem uma parte justamente sobre o Rio, uma parte mais sobre a malandragem do Rio, depois esse longo conto aí sobre São Paulo, né? Que vem numa parte chamada Conto da Boca do Lixo, né? Que aí fala aí do Paulinho Pernat. Mas, enfim, então eles foram escritos aí em universos temporais parecidos, né? Do Scliar e do Paulinho Pernat, e eles têm, enfim, então essa questão de ver os efeitos da desigualdade, mas obviamente, né, por perspectivas, né, pontos de vista e por estilos absolutamente, completamente diferentes, né, enquanto o Moacir Scliar vai para esse lugar do realismo fantástico, o Paulinho Pernat, o João Antônio, vai para o lugar de um hiperrealismo, né? Um hiperrealismo no sentido de a gente estar acompanhando, né, cada detalhe, desde da exploração ali que os malandros fazem das mulheres, até o momento da tragédia final, ali, quando a polícia destrói, né, a zona, no final de 53. E a gente está acompanhando isso não só muito de perto, né, a partir desse narrador em primeira pessoa, que está contando ali as aventuras e desventuras dele, mas também a gente acompanha mais de perto ainda, porque a gente acompanha por meio da linguagem. Né? E aí essa é uma questão que eu quero destacar bastante, depois eu vou botar o texto aqui para a gente ver como isso aparece em alguns momentos, que é essa questão da oralidade, da marca da oralidade, né? Da escolha de um texto que é como se fosse um texto falado transcrito para a linguagem escrita. Né? Não é nada que foi inventado pelo João Antônio, isso remete, e isso vem de uma certa tradição da literatura brasileira que não chega a ser que nunca é a grande coisa da literatura brasileira, mas que nunca morre, né? Então a gente vai aí pensar desde o romantismo no Manuel Antônio de Almeida, né, com as Memórias do Sargento de Milícia, que se ocupa também, né, de ver as desventuras de personagens mais populares, né? A gente está aí no romantismo, na metade do século XIX. Depois, na virada do XX, né, no começo do século XX, a gente tem o Lima Barreto, né, escritor negro, inclusive, né, que se ocupa também de falar de uma população marginalizada, e tem outros, né, autores, mas esses dois são, a gente vê eles dois, o Lima Barreto e o Manuel Antônio de Almeida, a gente vê eles reaparecendo aí na escrita do João Antônio, né? E aqui, né, mais ainda do que nesses dois, e por uma questão justamente de uma marca do contemporâneo, esse uso do oral, né, que tem dois efeitos principais, né? Tem muitos efeitos, mas tem dois efeitos principais. Esse de trazer a gente para muito próximo mesmo, né, para muito perto desses personagens, né, e a gente vê que é um trabalho de pesquisa, né, muito forte do João Antônio. Às vezes até fica um pouco chato, né, tem alguns trechos, né, alguns de vocês inclusive comentaram que eu já era um conto já, e talvez isso tenha muito a ver, né? Às vezes você fica ali, né, são palavras, mas claro, a maior parte, né, 99% das palavras a gente consegue conceber o sentido geral pelo próprio contexto, mas às vezes, mas também dá uma curiosidade de ir lá, então às vezes você fica parando para procurar cada palavra, né, cada termo, então, que era usado aí nos anos 60 pela malandragem de São Paulo, quer dizer, é um universo muito distante, né, é estranho porque é muito familiar para a gente, né, no sentido de a gente estar habituado a ver
notícias sobre isso todo o tempo, né? Não mudou tanto assim, infelizmente, né? Essa exclusão social dessa galera, né? E é uma exclusão simbólica também. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem é muito diferente, né? Então esse é o primeiro efeito, de aproximação e estranhamento ao mesmo tempo, né? A gente é inserido nesse universo e, ao mesmo tempo, a gente se percebe tão distante desse universo, né? Como se a gente, de repente, fosse colocado aí no meio da zona, né? E não soubesse se virar muito bem aí no meio. Bom, o outro efeito, então, né, da questão da oralidade é um ritmo muito específico, né, dessa narrativa. Né? Se num primeiro momento, né, eu acho que cria esse estranhamento e a leitura pode ser um pouco travada, um pouco lenta, tem um momento que de repente você parece que você está indo mesmo num movimento junto com esse personagem, né, com o narrador. Né? Com algumas marcas de repetição, mas também tem uma coisa que eu gosto muito nesse conto, que é o uso do verbo eu vou. Né? O vou aparece com muita frequência, eu vou mostrar para vocês depois, não sei se vocês chegaram a reparar, e esse eu vou coloca a gente num movimento. Né? Não é só o vou, tem outros verbos. O vou, né, e o uso do vou, às vezes, frequente para iniciar um parágrafo, né, coloca a gente então nesse movimento, nessa vida em movimento, que é a vida de um malandro que não pode parar, né, e tanto que tem um determinado momento aí no final, que eu vou falar com mais cuidado, que ele fala, eu acho que eu tô cansado, né, e claro, né, e a gente sente um pouco esse cansaço junto, né, e isso também é um efeito, né, dessa linguagem calcada na oralidade. Né? Bom, então, assim, em termos gerais, né, o que é interessante da gente observar nesse conto, inserido aí na nossa discussão sobre a formação da literatura contemporânea, são essas marcas, né, e essas marcas muito, muito intencionais mesmo, né, esses esforços aí desse autor de, né, botar então uma linguagem que não é uma linguagem que a gente associa a uma linguagem literária padrão aí, formal, né? Colocar, né, o povo, usando aqui uma expressão, né, que algum de vocês usou, né, colocar o povo como protagonista e não mais como pano de fundo. Né? O povo sempre aparece na literatura brasileira, mas às vezes ele está ali só realmente de pano de fundo, né? Só atrás, só dando o contexto, só dando a circunstância de onde a história passa. E aqui não, a história é sobre eles. Né? E isso é um objetivo, né? Um objetivo declarado do João Antônio. Tem um livro que ele publicou logo depois, que é A Malhação de Judas, que são contos também, mas tem além desses contos, tem uma espécie de um manifesto em que ele... Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que eu destaquei, que ele fala o seguinte, né, nesse manifesto. Precisamos de uma literatura? Precisamos, mas de uma arte literária, como de um teatro, de um cinema, de um jornalismo que firam, penetrem, compreendam, exponham, descarnem as nossas áreas da vida. Cadê? Vamos lá. Não será o futebol o nosso maior traço de cultura, o mais nacional, o mais internacional, tão importante quanto o couro, quanto o café. A desconhecida vida das nossas... E estou pulando aqui uma parte, tá? A desconhecida vida das nossas favelas, o local onde mais se canta, onde mais existe um espírito comunitário, a inédita vida industrial, os nossos interiores, os nossos intestinos, enfim, onde estão em nossa literatura? Né? Então, existe esse esforço declarado, explícito, né, político, né? Esse intento político mesmo, né, de trazer para a literatura uma camada aí da vida brasileira que geralmente seria excluída, invisibilizada, né, que a gente pensa aí um tanto até hoje também. Né. E isso, enfim, isso tem herdeiros, né, como eu disse, isso é uma escola, por assim dizer, da literatura brasileira que segue, né, que segue viva nesse esforço, então, de trazer os intestinos aí, né, da sociedade, para usar o termo do João Antônio.
né? E aí questões gerais, mas ao mesmo tempo, né, que isso, né, também vem declarado, a gente tem acesso a cartas, então, de João Antônio, né, entrevistas, em que ele também demonstra o interesse, e isso é que é interessante, isso que eu acho que aparece com muito brilho aí nesse conto, né, que existe um interesse claro, né, colocar esses personagens como protagonistas, mas não reduzi-los, né, não reduzir esse aspecto da vida brasileira a um retrato caricaturesco, né? Não é, o objetivo dele não é só contar historinhas, episódios, anedotas, né, sobre essa população, mas ver o que existe de mais essencialmente humano também, né? Como essas vidas, né, têm em comum com as vidas dessa elite tão comumente e frequentemente é tratada na literatura, mas que tem problemáticas que são, e aí eu uso uma palavra que ele mesmo, que o João Antônio usa numa carta que ele escreve para uma amiga, e ele fala que ele está de saco cheio de ser considerado aí o autor dos marginalizados, que ele trata de questões universais, né, essa palavra universais. E aí tem uma coisa interessante de se pensar, né, nesse conto, que é justamente, claro, né, a gente está lendo aí um relato de um momento muito específico de São Paulo, ele pontua, né, o ano aí em que essas histórias estão acontecendo, um lugar muito específico, né, ele está então trazendo um aspecto da realidade muito específico, uma realidade social, né, e ao mesmo tempo ele está tentando inserir aí questões, né, humanas, né, humanas no sentido amplo aí, né, no sentido transcultural, no sentido universal, para usar a palavra dele, né? Que é uma palavra problemática, né, porque existe toda uma crítica de uma literatura que se pretende universal, quando está falando sempre só, né, do homem branco, né, de elite e tal. Mas é interessante aqui pensar como ele tenta, de fato, né, fazer esse personagem ser atravessado por questões que que mesmo, sei lá, eu, né, uma professora branca que não vem, né, de um universo marginalizado, consigo me comover e me identificar, talvez seja uma palavra forte, mas reconhecer certas sensações, né, a partir de experiências completamente distintas. E eu vou falar um pouco mais disso quando eu abrir aqui o conto para a gente dar uma olhada nele. Né? Então, aqui também se discute, né, uma questão, né, sobre se essa marginalização, sobre essa desigualdade social, enfim, as circunstâncias que são impostas em determinadas camadas, aí, pessoas da sociedade, né, moldam a personalidade. Né, essa ideia de um determinismo, como alguém mencionou, né, que a gente vê tão forte na parte mais realista, no naturalismo, né, ali no final do século XIX, né, e se isso aparece, se a gente pode dizer, né, e talvez essa seja a pergunta que eu vou propor para vocês, né, se a gente pode, para vocês refletirem, né, se a gente pode dizer que o Paulinho Pernatorta não tinha opção, né, que se ele se tornou esse criminoso, né, esse malandro, mas esse criminoso, né, enfim, comete crimes, né, comete atos que vão contra a lei, por uma... se ele não tinha como escapar desse destino, né, essa é a pergunta. Ou se ele faz escolhas conscientes, né? Claro, condicionadas, como todas, né, nas nossas escolhas são condicionadas às circunstâncias, né? Mas, enfim, se a gente pode ver ele como uma vítima incontornável, né, dessas circunstâncias que são impostas a ele, ou se existe um arbítrio, né, nessas ações que ele tem. E em outro sentido, né, se a vida dele é tão determinada por essas circunstâncias, né, essas escolhas que levam ele ao crime são tão determinadas pelas circunstâncias, quanto as nossas escolhas, né, as escolhas de uma elite, né, quer dizer, a gente também tende a falar, não, ele só é um
um criminoso, né, ou um malandro, porque ele não teve outras circunstâncias, que também pode ser um modo condescendente de ver esse personagem, de tirar toda a agência dele, né, tirar essa forma de escolha, né, esses lugares de escolha. Né. Então é delicada essa questão, e eu acho que essa é uma grande questão, né, a ser lida aí nesse conto. Né. Quem é esse personagem? Ele é só as circunstâncias dele, ou existe uma subjetividade, né? Esse cuidado de não tirar a subjetividade de uma camada marginalizada da sociedade, né? É importante que a gente tome esse cuidado. Né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu estou dando, eu estou fazendo um esforço aqui para não condenar, né, não condenar no sentido de não condenar o caráter, né, de um personagem porque ele não teve outra escolha na vida, e na verdade a gente está tirando também a agência dele, né, dizer que ele não teve escolha, enfim, as questões são complicadas aqui, né, e eu acho que elas são trabalhadas de uma maneira bastante rica, né, nesse conto. Bom, outras questões que aparecem, né, eu acho interessante pensar, né, como a gente vê nesse personagem do Paulinho Perna Torta uma coisa que aparece ali muito brevemente no mendigo do conto do Moacir Clear, né, que é esse mendigo que fala assim, olha, se eu fosse trabalhar, até poderia trabalhar, mas se eu fosse trabalhar, né, nessas circunstâncias que me apresentam, né, eu ia ganhar muito menos dinheiro do que eu ganho pedindo dinheiro, né? E a gente vê aí justamente uma escolha, né? É um personagem que mal é um personagem, né? No conto do Clear, ele serve ali quase como uma função para demonstrar o mau caráter dos outros personagens, né? Mas ele, nessa passagem breve que ele dá, ele demonstra, né, que ele faz uma escolha, né, que existe uma subjetividade, que existe aí um arbítrio, né, e então tem esse caráter aqui, né, no Paulinho Perna Torta a gente vê, obviamente, num desenvolvimento muito mais cuidadoso, muito mais detalhado, mas a gente vê uma questão semelhante, né, desde ali do começo, né, quando ele está trabalhando de engraxate, tem um momento que ele faz uma escolha, né, ele faz a escolha de tentar surrupiar, né, um dinheiro que é uma escolha naquela circunstância que, do nosso ponto de vista, lendo o conto, parece uma escolha justa, né, enfim, ele está num contexto absolutamente horrível, né, de vida, né, em que, como ele fala, né, ele é obrigado, é ensinado a ver e desejar e não passar disso, né, enfim, e depois ele tem que arcar com as consequências desse ato, e ele arca com as consequências desse ato, né, então existe uma agência aí, né, existe uma liberdade, né, nesse personagem, então vamos ter cuidado com essa ideia de determinismo, né. E outras questões que aparecem, que a gente vê, né, e é tão doloroso ver como continua a questão do machismo, né, da violência contra a mulher, dessa subjugação pela força física, né, e também, de novo, né, a coisa que a gente vê quase ali como uma origem mítica, né, mítica no sentido de uma origem mítica, no sentido que eu quero dizer como origem mítica, contando aí a história, né, do nascimento dessa nossa relação tão horrorosa, né, que a gente vê entre a criminalidade e a polícia, né, se é que existe em alguns contextos, se é que existe essa diferença, né, então essa polícia que é extremamente corrupta, que recebe dinheiro para não incomodar, né, as organizações criminosas, que mesmo assim trai, né, as organizações criminosas quando outras forças mais poderosas assim exigem, e que depois, enfim, tem aquele momento final, né, quando eles montam ali um lugar de jogo que a polícia frequenta, enfim, tem essa promiscuidade, né, entre polícia e criminalidade, né.
E por fim, né, o outro tema, né, geral, aí, recorrente, é essa ideia da prisão como uma escola, né, que a gente associa tanto a uma coisa contemporânea e está aí, né, contando desde essa história aí dos anos, que ele volta para os anos 50, né, mas essa ideia de que se eu não era um malandro na hora que eu, né, se eu não era um criminoso, na verdade, né, eu era um malandro, mas se eu não era um criminoso na hora que eu entro na prisão, aí eu me torno um criminoso, né. E tem aquele momento muito bom que ele fala, lá fora eu ainda tinha que lidar com os inocentes, até, não sei se é inocente a palavra que ele fala, mas enfim, é, né, o malandro ainda tinha que lidar com quem não é malandro, aqui todo mundo é malandro, né, então aqui é uma escola, né. Questões interessantes então sobre e aí partindo já das leituras de vocês, né, tem uns comentários muito bons. Essas coisas todas que eu estou levantando aqui apareceram, né, nos comentários de vocês, mas algumas coisas mais específicas, né, essa ideia, essa coisa central do conto que é o nome, né, o Paulinho Perna Torta, que já é um nome reduzido, né, e como ele fica muito muito chateado, né, dos jornais estarem reduzindo o nome dele, que ele deveria ser o Paulinho de uma Perna Torta, né, e aí de repente ele já vira Paulinho Perna Torta, e esse medo, né, esse medo mesmo, né, de acabar virando só o Perna Torta, né. E aí, dois comentários muito bons mesmo, de alunos que fizeram sobre essa questão do nome, né. A primeira é a ideia de que o nome, né, ele não tinha nome até então, né, ele não era Paulo, nem Paulinho, ele não era nada, né. E tem então esse momento em que ele entra numa briga, né, e acaba, enfim, se machucando na coxa e virando o Paulinho Perna Torta, né. E o momento em que ele conta, né, esse episódio é justamente o momento em que o Laércio Arrudão tá ali naquele processo de transformar ele num verdadeiro malandro, né, para usar também o termo, né. Então, a partir do momento que, exatamente no momento que em que o Laércio converte ele num verdadeiro malandro, no que explora sem nenhum tipo de pudor a mulher dele, né, que é prostituta, esse malandro que enfim, assume de fato a persona criminosa, é o momento que ele então conta, né, como ele ganhou esse nome, né. E aí vem então esse comentário, né, desse aluno, se não me engano foi um aluno, que fala que é como se esse personagem, né, Paulinho Perna Torta, fosse de fato um personagem, um alter ego, né, aqui usando a expressão desse aluno, que esse personagem que a gente acompanhava como um moleque ali, né, cria para si próprio, né, para sobreviver em São Paulo, né, a partir dessas malandragens quando ele se torna adulto, né. Tem também essa questão da maturidade, né. A maturidade, ele é um garoto ainda, né, a gente está falando aí de um menino que está fazendo 20 anos, mas essa ideia, né, dele inventar um personagem para si próprio, né, para poder lidar com essa vida que ele escolheu para ele, apesar das circunstâncias, né, terem encaminhado para essa vida, uma vida que ele escolhe, né, e ele tem, né, eu vou falar isso aqui com o texto, que eu acho muito boa essa parte, mas ele sabe o que o Laércio está fazendo, né, ele se incomoda com o papinho que o Laércio vai jogando em cima dele, mas mesmo assim ele faz uma escolha, né. E a outra coisa que eu achei interessante também, e aí acho que foi outra aluna que falou, gente, eu não sei se foi aluno ou aluna, isso não importa, né, vocês sabem é quem vocês são, quando eu menciono os comentários de vocês. O comentário, né, então aqui, é que esse medo de ser reduzido a simplesmente perna torta, né, do Paulinho de uma perna torta virar Paulinho Perna Torta e de repente virar perna torta, se é um medo, né, de ser, enfim, um medo que traduz uma perspectiva aí dele ser desumanizado,
né? Quer dizer, não ter nem esse primeiro nome, né? Virar simplesmente esse nome genérico, né? Associado a um bandido, né? Que vira só o perna torta, né? O Paulinho de uma perna torta tem aí no discurso desse narrador personagem uma pompa, né? Ele se reconhece ali com nome e sobrenome, com um título, né? Essa coisa, o malandro dos malandros, o príncipe dos malandros, né? E aí, enfim, essa aluna, então, faz um comentário que eu achei muito interessante, né? Como isso aparece numa questão que se critica bastante na imprensa atual, agora na nossa imprensa, né? Que é o fato de que quando um traficante, né, quando um traficante um traficante que vem, né, de uma camada marginalizada e ele é preso, né, por exemplo, né, acontece alguma coisa, alguma notícia com ele, ele é definido então como traficante, bandido, né, criminoso fulano, o criminoso foi preso, o traficante foi preso, o bandido foi preso, né, e quando a pessoa que comete o crime é alguém da elite, né, ele na chamada, né, nas manchetes de jornal, ele não é definido como bandido, ele é definido como vindo da onde ele vem, né? Então, jovens da classe média, né? Estudante é preso com 50 quilos de sei lá o que, jovem da classe média faz coisa e tal, né? Então, essa desumanização que a gente enxerga na forma como esses personagens, no caso do conto, personagens da ficção, no caso da vida real, como enfim, essas pessoas, né? Pessoas que cometem crimes, mas são pessoas, né? E como são desumanizadas aí a partir do momento que perdem, né, o nome próprio, ou perdem a origem, viram só bandidos, né? Então essa é realmente uma leitura muito, muito interessante, né? Então eu vou partir aqui para uma leitura mais do texto mesmo, destacar algumas coisas que eu observo no texto, que, enfim, para de uma certa maneira ilustrar, né, essas questões que eu já levantei aqui. Tá?